Olá, estudantes do nono ano! Eu sou a professora Ariane Lopes. No vídeo de hoje, vamos falar sobre transformações dos materiais. Vamos observar esta imagem. Você já viu essa imagem? Você aí de casa consegue fazer essas dobraduras? Ah, se consegue aí, ó. Eu espero que você consiga. A prof não tem essas habilidades de conseguir fazer um origami. Então, esse aqui é um origami. Pessoal, quais os materiais que são utilizados para realizar essa dobradura? Para realizar este origami? Eu trouxe um origami aqui para vocês. Ó, esse aqui quem fez não foi a prof. Quem fez foi o meu aluno Eduardo Gardim Vorano. O Eduardo, ele é meu aluno do 8º ano, lá do Colégio Helena de Araucária. Então tá aqui, ó, o Eduardo fez para me ajudar nessa aula de hoje. E que material o Eduardo usou para fazer este origami? Para fazer esse origami, o Eduardo usou uma folha de papel, né? Ele usou ali uma folha do caderno mesmo. Aqui é uma folha, né? Também uma folha colorida, mas também uma folha. Então, fenômeno. O que é um fenômeno? Fenômeno é o nome que damos a toda e qualquer transformação. O que é transformação? Mudança. Então, toda e qualquer transformação que a matéria possa sofrer. Matéria, não esqueçam, tudo que compõe o nosso universo é matéria. Então, tudo que está ao nosso redor é composto aí por matéria. Então, a transformação é o fenômeno, né, que pode transformar a matéria. Assim, isso pode independer da composição, que foi ou não alterada, se essa composição será ou não alterada. Os materiais, eles podem apresentar diferentes composições, enquanto algumas transformações não sofrem nenhuma alteração, elas não se alteram. A composição de um material, outras levam à modificação. Como assim, professora? Tá confuso. Então vamos exemplificar isso para vocês. Então os materiais, eles podem ou não, né, apresentar modificações aí na sua composição. Tudo vai depender de que tipo de transformação que nós estamos falando. Porque nós temos as transformações físicas e as transformações químicas. Então, depende dessa transformação que a gente está falando. Então, agora vamos entender cada uma delas. Transformações físicas é a alteração na estrutura física da matéria, tais como forma, então o formato desta matéria, o tamanho desta matéria, a aparência dessa matéria ou o estado físico, sólido, líquido ou gasoso. Não esqueçam. Mas que não vai gerar alteração na sua composição. Então, a transformação física é uma transformação no aspecto deste material, mas não na composição. A composição não será alterada. Você aí de casa, vem comigo e para um pouquinho para pensar. Se você consegue responder, se você saberia dar algum exemplo de uma transformação física. Um tempinho para você responder.
E aí, você conseguiu responder? Eu tenho certeza que sim. Olha, a professora agora apareceu com uma folha inteira aqui na mão, né? Metade, na verdade, de uma folha. Por quê? Pessoal, aqui eu tenho uma folha e essa folha, então, neste momento, ela vai mudar aqui de formato e de tamanho. Acompanhe. Olha a mágica. A professora vai virar mágica agora. Olha. Ai, 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 que essa professora é arteira, né? Olha só. O que aconteceu? Essa folha mudou de tamanho, concordam comigo? Mudou de formato. Mudou a composição? Não. Não mudou a composição dessa folha, continua sendo uma folha. Agora uma folha amassada, mas ela continua sendo uma folha. Então mudou o quê? Mudou apenas o formato e o tamanho. Então vamos falar sobre alguns exemplos da transformação física. Olha aqui, ó. Amassar um papel que a professora acabou de fazer. Então a gente alterou ali o tamanho e o formato da folha. Quebrar um copo, que dó, não mudou a composição, né? Só mudou agora que a gente tinha um copo inteiro, quebrou, não tem mais um copo inteiro em casa. A mãe vai brigar se quebrar um copo. Se quebrar, não esquece de guardar certinho, colocar numa caixa aí, não joga direto no lixo, senão pode machucar algum coletor. Por favor, não faça isso. E também a questão de ferver a água. Pessoal, para pensar um pouquinho. Ai, professora, não estou entendendo. Como assim ferver a água? Digamos, vai mudar o quê, né, em ferver a água? Digamos que colocou lá a água para fazer o cafezinho da tarde agora, né? Aí colocou a água lá para ferver. Aí a vizinha chamou no portão. Foi atender a vizinha. O que aconteceu? Essa água não mudou de estado físico? A professora não falou dos estados físicos, sólido, líquido e gasoso? Líquido, aqueceu, gasoso. Se aquecer demais ou você esquecer essa chaleira aqui, ó, no fogão, o que vai acontecer? Vai chegar lá, só vai estar a panela, quando tiver, né, gente? Porque vai estar lá tomada ali, vai estar derretendo o cabo e tudo mais, se esquecer demais. Então, o que acontece? Vai mudar, no caso da fervura da água, a gente está falando na mudança ali desse estado físico relacionando com sólido, líquido e gasoso. Outro exemplo é o derretimento do gelo. Então, se nós tirarmos uma pedrinha de gelo do congelador e deixarmos em qualquer superfície onde a temperatura já se altera, independente da temperatura, se está muito quente ou não tão quente assim, vai mudar. A temperatura não é externa, não é a mesma do congelador. Então, em pouco tempo, esse gelo vai vir a derreter e aí a gente vai ver uma transformação física. Que transformação é essa? Do estado... Que estado é esse aqui? Estou ouvindo lá atrás. Do estado sólido para o estado líquido. E aí a gente tem também o aquecimento da panela, né, que também é uma mudança no estado físico, e cortar o pão. Pessoal, como assim, professora? Cortar o pão? Que exemplo é esse? Quem aí a mãe faz pão caseiro, né? Então, o pão mais ou menos desse tamanho aqui, uns 30 centímetros mais ou menos, tamanho da forma, você vai cortando ele. Você não vai mudando o tamanho? Você vai cortando, vai comendo e vai mudando ele. A composição mudou? O primeiro pedaço de pão é diferente do último pedaço de pão? É? Não, não é, né? O primeiro pedaço de pão é igualzinho ao último. Porém, o que está mudando ali é o formato, porque você está cortando. Então, o tamanho dele vai ser diferente. Então, essas transformações que nós citamos são transformações físicas. Então, aqui a gente abordou a questão do tamanho, nós abordamos a questão do estado físico. Então, todos esses fatores, né, físico aqui, questão se é sólido, líquido, gasoso, foi extremamente importante nesses exemplos. Mas não esqueçam que essa alteração é visual. A composição não se alterou. Um pão não deixa de ser um pão, não vai mudar o primeiro pedaço para o último pedaço. Aqui vai mudar a temperatura, né? Mas não deixa de ser água. Uma água no estado líquido e água no estado sólido, ok? E agora então vamos falar sobre transformações químicas.
Transformações químicas são aquelas que alteram a composição de um material. Opa! Então agora é diferente. Olha só. Vamos voltar aqui. Alteram a composição de um material. Fazendo assim o quê? Se altera, eu estarei produzindo um material com características distintas, diferentes do original. Opa! Então agora a gente tem que pensar um pouquinho. Físico não alterava a composição. Químico altera a composição que a gente está falando. Se altera, eu estarei produzindo um novo material. Se é um novo material, ele só pode ter características distintas, diferentes do original. Então, vamos lá. Você aí de casa saberia dar um exemplo de transformação química, lembrando que a composição será alterada? Um tempinho para vocês responderem.
E aí, pessoal, conseguiram responder? Conseguiram trazer para nós aí algumas alterações dessa transformação química? Então vamos lá, a professora trouxe algumas para vocês. Então aqui, ó, como acender um fósforo? Então a gente tem um material, a partir do momento que a gente risca este fósforo, então a gente vai mudar totalmente essa composição, né? Já vai deixar ali de ser um palito de fósforo, inclusive não vai mais ser útil. A queima de fogos de artifício. Então, os fogos de artifício têm lá a sua estrutura, o seu tamanho, a sua composição. A partir do momento que a gente taca fogo, a gente vai ver assim, ó, essa composição aqui. E também o ato ali da gente fritar um ovo. A gente também está fazendo uma alteração química, uma transformação química neste elemento. Aí, nós temos a questão das transformações físicas poderem, algumas, claro, não todas, são reversíveis. Algumas delas, né? Podem ser desfeitas. Como mágica? Quase isso, pessoal. E é o caso, então, da mudança da questão dos estados físicos, sólido, líquido e gasoso. A professora vai utilizar como exemplo o gelo. Então, vamos lá. Então, primeiro, para se ter gelo, qual é o primeiro processo? Eu vou pegar uma forminha de gelo, vou encher de água no estado líquido e vou colocar lá no freezer. O freezer, por estar em outra temperatura, mais frio do que o ambiente externo, então ele vai fazer com que essa água no estado líquido vire cubinhos, e vai virar cubinho por causa do formato ali da onde a gente colocou, né? E aí a gente vai ter pequenos cubinhos de gelo. Quando você tira essa forminha de gelo e coloca esse gelo dentro de um copo, vamos colocar só dentro do copo. Você deixa ali em ambiente, na temperatura externa, o que vai acontecer, pessoal? Deixou ali paradinho um tempo. Esse gelo, essa água no estado sólido, vai começar a derreter. Se começa a derreter, ela está indo para o estado líquido novamente. E assim, a gente pode aí fazer uma brincadeira e ficar por horas fazendo essa brincadeira. Põe na forminha de novo, tira da forminha, põe na forminha. E assim, várias vezes. Então, a gente vai ver as mudanças. Então, é reversível? Sim, é reversível. Eu consigo mudar essa substância, no caso, a água, do estado sólido para o líquido, do líquido para o sólido, ok? Mas, infelizmente, nem tudo nessa vida é reversível. Tem coisas aí que são irreversíveis, pessoal. Então, no caso, modificam, né? Se é irreversível, é porque modificou definitivamente essa forma e não tem, então, como voltar atrás. O exemplo que a gente tem aqui é desse prato quebrado. Então, a gente tem aqui o prato. No exemplo lá anterior, nos slides anteriores, a gente tinha também um copo quebrado. Então, tanto o prato quanto o copo quebrado, a gente não tem como vir aqui, colar e arrumar de novo, e juntar todos os pedacinhos certinho. Caiu no chão, quebrou, despedaçou em vários pedacinhos e a gente não vai conseguir encontrar todos esses pedacinhos e colar. Até pode ser que consiga, né? Que nem aqui quebrou só em 2, mas não vai ser viável a utilização. Então, neste caso, do copo quebrado ou do prato quebrado, é uma transformação física irreversível. Não tem como voltar atrás. Ok, pessoal? Então, lembre-se, composições ou transformação física, elas podem ser reversíveis e irreversíveis. A alteração, as mudanças que nós vamos ter é no formato, é o visual, né? Tamanho, formato, mas não na composição. A composição não será alterada. Agora, quando nós falamos das transformações químicas, aí sim, aí a gente vai ter uma alteração na composição, formando até mesmo um novo elemento, tá? Um novo material ali. Ok?
Então, neste vídeo, falamos sobre a transformação dos materiais. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!